É uma alegria estar com vocês aqui essa noite. É um desafio para mim, mas a gente vai rompendo, né? Com a graça do Senhor, cada dia mais, sendo conduzido por Ele, sendo direcionado por Ele. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as nossas respostas diante das dificuldades, né? Muitas vezes, creio que todos nós, né, passamos por dificuldades, faz parte da nossa vida. Temos momentos de tranquilidade também, temos momentos que a gente está feliz, comemorando, conquistamos algo, está tudo bem na nossa vida, glória a Deus. Porém, quando chega aquele momento de dificuldade, aí é que o bicho pega, né? Aí é que nós somos colocados à prova, nós somos colocados a saber confiar no nosso Deus. Aí é que a gente vai buscar mais de perto o Senhor, aí é que a gente vai ser testado na nossa fé, né? E muitas vezes, quantas lutas, né, a gente enfrenta no nosso dia a dia e ao longo das nossas vidas. Quantas vezes a gente passa por dificuldades financeiras. Eu quero, assim, que vocês comecem a pensar, puxar na memória ali, de repente, lutas que vocês passaram na área financeira, na área emocional, na família, nos relacionamentos. Às vezes a gente passa por fracassos, né? Por traições, por traumas, por pecados na nossa vida que a gente tem dificuldade de vencer. São lutas, né? Lutas em vários âmbitos da nossa vida. Às vezes a gente tem um momento de medo, de desespero, temos momentos de incerteza, de desânimo, de cansaço, né? As lutas às vezes não é só algo que se levanta externamente, né? Às vezes não é uma situação, às vezes é algo dentro de nós, às vezes é algo no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, que nós estamos ali batalhando, lutando. Mas Deus nos chamou para ter uma vida vitoriosa, amém? Glória a Deus. E eu quero ler com vocês uma passagem que está em Romanos 8, do versículo 37 ao 39. Vamos ver ali no telão juntos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra já diz que nós somos mais que vencedores. Então as lutas, elas existem, né? Mas nós já temos essa certeza, que nós somos mais que vencedores. E um pouquinho antes ali no texto, ele está falando diversas dificuldades que ele passou. Então assim, nada pode nos separar do amor de Deus, nós já somos mais que vencedores. Nem isso, nem aquilo. Porém, tem uma coisa que não cita ali no texto. Nós mesmos. O nosso próprio coração. A única coisa que nos separa do amor de Deus é quando nós não queremos estar no amor de Deus. É quando nós nos afastamos do amor de Deus. Quando nós fugimos muitas vezes, apesar de que Ele nos alcança, né? Mas muitas vezes a gente coloca essa barreira. E aí, aquele mais que vencedores
vai por água abaixo. Porque nós estamos afastados dele. Ele nos garante a vitória, mas para que a gente seja vitorioso, quer dizer que a gente está numa batalha, quer dizer que a gente está numa luta. E o Senhor, Ele criou para nós uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. Lá no Éden, era tudo lindo, né? Era tudo maravilhoso, era tudo perfeito. O Senhor tinha criado um jardim para o homem viver completo, sem necessidade, onde ele era suprido, onde ele era sustentado pelo Senhor, onde ele tinha provisão, segurança. Ele não tinha falta de nada. Nós somos criados para viver em comunhão com o Senhor, né? Para desfrutar da presença dele. O Senhor tinha como objetivo se relacionar conosco, se relacionar, né? Ter um relacionamento íntimo. Deus visitava o homem no final da tarde, né? A palavra fala ali em Gênesis. E o pecado fez essa separação de nós com o nosso Deus. Quando o pecado entrou, o homem começou a ter lutas, dificuldades, saiu do jardim do Éden, acabou a vida boa e começou a ter os problemas que nós temos hoje. Mas o plano inicial do Senhor não mudou na nossa vida. O plano inicial dele continua o mesmo. Ou seja, se relacionar conosco. Ter um relacionamento íntimo. Estar num lugar, que nós estejamos num lugar de provisão, de segurança, onde nós somos completos. Porque o que acontece muitas vezes, né, quando nós estamos afastados do Senhor, nós estamos sempre buscando algo para nos completar, buscando algo para preencher o vazio da nossa alma, porque aquilo ali, a falta da presença do Senhor deixa um buraco na nossa vida, né? A falta do relacionamento com o nosso Deus deixa um buraco, deixa uma falta. Aquele espaço precisa ser ocupado com alguma coisa. E nós tentamos ocupar ele com diversas coisas. Com amizades, com festa, com trabalho, né? Com grandes conquistas. A gente busca muitas coisas para ocupar aquele espaço que só Deus pode preencher. Isso faz parte de nós. Ele nos criou dessa forma, com esse formato. E como o plano dele não mudou, ele criou uma forma para que a gente pudesse se reconectar, né? Entregou seu filho para morrer na cruz e nos reconectar com o Pai e reestabelecer esse relacionamento conosco. Porque a palavra de Deus fala em Jeremias que o Senhor tem planos de paz para a nossa vida. Então Ele não quer que a gente continue sempre nessa luta, sempre nessa batalha, sempre nessa dificuldade. Não é isso que o Senhor quer para nós. Ele tem planos de paz e não de mal, para que nós tenhamos o fim que a gente deseja, ou seja, estar em comunhão com Ele, estar completo novamente, viver uma vida plenamente com o nosso Senhor. O que acontece muitas vezes é que a gente quer viver uma vida vitoriosa, mas sem abandonar a nossa vida de pecado, sem abandonar a nossa velha natureza, sem abandonar as coisas que a gente fazia quando estava distante do Senhor. Então o Senhor tem sim planos de paz para nós, o Senhor tem sim uma vida vitoriosa para nós, o Senhor tem sim aquilo que o nosso coração, que a nossa alma deseja. Mas nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos ter um posicionamento diante dele
né? Arrependimento e obediência à palavra do Senhor. E para falar um pouquinho mais disso, eu quero abrir com vocês em Gênesis 12, do 1 até o 4, que fala um pouquinho lá o começo da história de Abraão. Começo não, né? Mas um pouquinho da história de Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 4. E diz ali: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Uau, que promessa, né? Quem que gostaria de ter uma promessa dessa magnitude, assim, da parte do Senhor? Olha, vou te abençoar, vou te prosperar, essa terra vai ser tua, aonde você colocar a planta do teu pé é tua, e por aí vai. A bênção a gente quer, né? E Deus cumpre as promessas dele, com certeza. Mas teve um caminho, assim, para chegar até essa promessa se cumprir. Quando Deus chamou Abraão, né, para que ele deixasse a terra prometida, ele foi para Canaã, né? Canaã era a terra prometida. E ele foi, peregrinou por aquela terra, então ele ainda não tinha conquistado aquela terra, mas ele morou lá. E Deus renovou aquela promessa para o filho dele, para o neto dele, né? Abraão, Isaac e Jacó. Os três receberam a promessa, então quer dizer que ela ainda não tinha se cumprido. E geração vai, geração vem. Eles se tornaram escravos. O Senhor avisou eles que eles passariam 400 anos como escravos, né? E eles passaram. E depois veio Moisés para libertar o povo. E libertou o povo, mas eles ainda ficaram 40 anos andando no deserto, né? Por conta do coração endurecido que eles tinham. Ficaram 40 anos andando no deserto. E daí eles chegaram de novo na frente da terra prometida. Aquela terra que o Senhor prometeu lá para Abraão. E daí eles conquistaram a terra. Não, ainda não. Aquela geração não entrou na terra. Não entrou na terra prometida. Por quê? Por conta da incredulidade deles. Né? Números ali, quando eles estão chegando ali, eles mandam os espias, né, para ver a terra. Os espias vão lá, ver que a terra é maravilhosa, porque o que o Senhor tinha prometido para eles? Uma terra que mana leite e mel. Uma terra muito boa. Lembra, né? Jardim do Éden, maravilhoso. Canaã, maravilhosa. Porém, tinham gigantes. Era um povo muito forte. E foram 12 espias, 10 chegaram dizendo não tem jeito. Só 2 acreditaram que tinha jeito. Ali em Números 14, ele fala assim, né, os espias falaram toda a congregação dos filhos de Israel dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. A promessa estava se cumprindo. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão
retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Os únicos dois que estavam crendo que a promessa ia se cumprir, estavam para ser apedrejados pelo povo. Olha a fé. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Isso está lá em Números 14, do 7 ao 11. Então, por conta da incredulidade deles, passou mais uma geração eles ali no deserto, na frente da terra prometida, mas sem entrar e sem desfrutar dela. Por quê? O Senhor, ele vinha provendo durante 40 anos no deserto, vinha fazendo milagres, vinha dando vitórias, vinha trazendo curas, tudo que eles precisavam. Tudo era sobrenatural no deserto. Não tinha natural no deserto, tudo era sobrenatural. Saía água da rocha, a água que era amarga ficava doce. Tudo era sobrenatural e ainda assim isso não era suficiente para o povo crer. Não era suficiente para o povo confiar no Senhor plenamente. E aí eu te pergunto, quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? E como que está a sua confiança nele? Como que está a nossa confiança? Como que está o nosso nível de fé? Se a gente pudesse ter um termômetro de fé, como é que estaria? Alto ou baixo? Muitas vezes, para orar por uma dor de cabeça, a gente não tem fé. A gente prefere tomar uma neusa, né? A gente nem lembra que dá para orar. Nosso nível de fé está tão pequenininho. Acontece um problema na nossa casa, no nosso financeiro, no nosso trabalho, e a gente desespera. Cadê o nosso nível de fé? Cadê a nossa fé? Porque com certeza, se você já tem andado com o Senhor, você já provou dos milagres dele. Você já provou, você já experimentou em algum momento da tua vida a provisão sobrenatural, o agir de Deus, a mão de Deus se estendendo sobre a tua vida, a proteção, a segurança. Mas até quando nós vamos continuar duvidando do Senhor? Né? Nós somos chamados a viver uma vida sobrenatural. A nossa vida não é para ser natural. O que as pessoas aí fora vivem não é o que é para a gente viver. O sobrenatural, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. E isso às vezes é tão difícil da gente colocar na nossa mente, porque parece tão distante, mesmo depois que a gente já viveu situações, experiências sobrenaturais com o Senhor, provisão, curas, milagres. Ainda é tão difícil porque a nossa mente, ela tá lá no Egito, né? Ela tá lá no que está ao meu alcance, o que eu posso conquistar na força do meu braço, o que eu posso me esforçar e alcançar. Mas é muito difícil a gente descansar no Senhor e dizer: Deus, é contigo. Eu não tenho opção. Eu não tenho caminho, não tenho alternativa. É o Senhor e eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. E hoje o Senhor, Ele vem falando assim comigo a respeito tanto da fé quanto do descanso. Porque elas são duas coisas ligadas, né? Quando a gente tem fé,
Eu vou contar uma situação aqui para vocês, que até eu coloquei lá no grupo da igreja, pedido por um amigo nosso, né? Uma situação de saúde. E a esposa dele colocou lá as mensagens dos grupos, o quanto que custava cada injeção que precisava, caríssimo, não tem como comprar. E ela falou assim, mas ainda bem que eu não preciso me preocupar, né? Porque eu sou filha do rei. Aquilo ali me pegou. Porque a gente ora, a gente levanta intercessores, a gente pede oração, a gente faz jejum, a gente busca Deus, mas muitas vezes a gente ainda está preocupado. A gente ainda está ansioso, a gente ainda está em desespero. E o Senhor, Ele nos chama a gente descansar. Descansar porque confiamos. Descansar porque cremos. Descansar porque já sabemos que está feito. Nós estamos presos ao tempo, né? Mas o Senhor já conhece o final da história. Para Ele já aconteceu. Nós só precisamos confiar, entregar, né? Só que é difícil. Eu ouvi uma vez uma historinha, né, da gente, essa confiança é como se a gente pegasse um vaso, vamos dizer assim, um vaso de cristal, por exemplo, e desse na mão de uma criança e dissesse, não quebra. Confia, né? Confia que não vai quebrar. Então a gente entrega na mão da criança, mas a gente fica aqui, ó. Não deixa, cuidado, não vem aqui, não corre. Não sei o quê. Daqui a pouco a gente já tá com a mão ali, daqui a pouco a gente já pegou de volta. E muitas vezes o nosso nível de confiança com Deus é esse. A gente entrega uma coisa para Ele, mas daqui a pouco a gente já tá querendo pegar de volta. Não, Deus, deixa que eu veja aqui o que eu posso fazer. Só que não é assim. E tem situações, né, impossíveis, que vamos dizer, a gente não tem alternativa. E a gente acaba tendo que simplesmente esperar, mas muitas vezes sofre, né, com esse desespero, com essa angústia, com essa ansiedade. Só que Deus, Ele está falando assim, olha, eu não quero que você confie em mim só quando você não tem opção. Quero que você confie em mim sempre. Sempre. Eu estava conversando com uma outra amiga esse final de semana e ela contando do filho dela de 7 anos. Que ele queria fazer um jejum, né? Colocou na cabeça que ele queria fazer um jejum. E ele disse assim, não, você vai estar de férias, não faça o jejum. Ele ia fazer jejum de doce. Não faço jejum, é férias, vamos para casa dos parentes, vai ter um monte de doce, tá? Não deu certo, ele resolveu que ia fazer o jejum, né? Conseguiram convencer ele a fazer 2 dias. E ele tinha os pedidos de oração dele lá, e uma era uma vaga que ele precisava na escola, uma vaga integral, muito difícil de conseguir. Beleza. Passou o período de jejum lá, foi bem difícil, ele nunca tinha feito, foi desafiador, mas ele conseguiu, né? A mãe ajudou, né? Explicou para as pessoas e tudo, mas fez. Um tempo passou ali e veio uma pessoa conversar com a mãe, olha, teu filho vai para aquela vaga integral? Ela falou assim, não, estamos orando, mas ainda não temos a resposta. Como é que você ficou sabendo disso? Não, é que ele está contando para todo mundo que ele vai para a vaga integral. Aí ela foi conversar, né, filha, você estava comentando, né, da vaga e tal. A gente ainda não tem a resposta dele. Ele falou, não mãe, eu sei que eu vou para essa vaga. Eu sei.
Quando começou as aulas, veio o bilhete lá que ele tinha conseguido a vaga integral. Eu achei assim impressionante a confiança, a fé da criança, né? Ou seja, aquilo ali para ele já estava feito. Ele estava orando, mas já estava feito. Ele não tinha que pensar assim. E ela explicando, mas temos que ver se é da vontade de Deus, né? Se Deus vai permitir, se Deus quer. Explicando, ensinando para ele. Mas na cabeça dele, ele já tinha aquela convicção. E nós, na nossa racionalidade de adulto, né? A gente tem muita dificuldade de ter essa convicção. De que as coisas já estão feitas. De que a gente entregou diante de Deus e está feito. Eu não preciso me preocupar. Eu orei, eu apresentei, eu creio. Ok. O quanto a gente precisa aprender, e aí a gente lembra daquele texto que a palavra diz que a gente precisa ser como criança, né? São tantos aspectos que a gente precisa ser como criança, e esse é um deles. A confiança, a fé, a certeza de que se o pai falou que vai estar lá 5 horas para buscar na escola, ele não pensa se o pai vai aparecer ou não, ele tem certeza que vai estar lá. Porque confia. E confia porque conhece. Esses dias foi falado aqui, né, sobre isso. Sobre você confiar em quem você conhece. O exemplo foi se uma pessoa aleatória te disser que vai dar R$1.000, vem aqui amanhã que você vai ganhar R$1.000, talvez você não venha, mas se uma pessoa conhecida disser, amanhã eu vou te dar R$1.000, você vai estar lá, porque você conhece aquela pessoa. Você acredita nela. Então, o nosso nível de fé, ele aumenta à medida que nós conhecemos ao Senhor. E aí nós voltamos lá no Éden. Relacionamento. Intimidade com o Senhor. Nós só vamos conseguir viver o sobrenatural, andar pela fé, ter experiências sobrenaturais com o Senhor, à medida que nós conhecemos, à medida com que nós nos relacionamos com Ele. A palavra ali em Isaías 1:19 fala assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra, ou o melhor dessa terra. O Senhor tem o melhor dessa terra para nós. Não é a última opção, não, é o melhor. Mas tem uma condição: se quiserdes e obedecerdes. E como que está o nosso relacionamento com o Senhor? De obediência, de busca. O que impediu o povo de chegar na terra prometida, né, até aquela geração que ficou ali olhando para a terra só, foi a incredulidade. Falta de fé, falta de confiança. Não crer que o Senhor podia fazer muito além do que eles estavam pedindo ou imaginando. As nossas vitórias, elas vão vir por meio da fé. Né? Nós seremos mais que vencedores quando nós conseguirmos colocar nossa fé em ação. Aí a gente pergunta, qual tem sido a nossa resposta diante das dificuldades? Crer ou desanimar? Crer que o Senhor vai fazer o impossível ou desistir das promessas de Deus para a nossa vida, porque não estamos tendo fé. Eu tive estamos com uma situação na família de saúde, né? Dificuldade com a saúde. E esses dias eu estava orando, eu falei assim, estava orando ali, né? Tá, Deus abençoa, traz a cura e tal. E daí daqui a pouco eu falei assim, ai Deus, minha oração tá tão xoxa, eu
será que eu estou tendo fé suficiente? Aí eu mudei de oração, parei de orar pela cura e comecei a pensar, Deus, eu preciso aumentar a minha fé. Até comentei com uma amiga, né? Nossa, acho que minha fé tá pequena. E já veio o versículo que já é de cor, assim, né? Como que a gente aumenta a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E veio aquele versículo e eu, ai Deus, e a fé? E aí os devocionais começaram a falar disso durante a semana. As palavras. Quando eu fui escrever a palavra aqui, eu até falei para o Vinícius, nossa, é tanta coisa pipocando na minha cabeça que eu não estou conseguindo nem organizar. Eu não sei o que Deus quer trazer, mas eu comecei a perceber que Deus já estava falando muitas coisas meio soltas, talvez meio aleatórias, que eu não tinha prestado atenção. É o livro, é o devocional, é o comentário, é o testemunho, é a conversa com alguém, é a pregação. E aí nós temos o tema do ano, né? Sempre juntos. E olha a importância de nós estarmos juntos com pessoas que edificam a nossa vida, né? Junto com pessoas que vão compartilhar a experiência que elas estão tendo com Deus e você dizer assim, é isso que eu preciso. Eu preciso ir além. Eu preciso sair desse nívelzinho aqui que eu estou vivendo, que pode ser que seja bom, que esteja ok, mas sempre tem algo mais. O Senhor sempre tem algo mais para a nossa vida. Sempre tem alguém que vai nos inspirar e sempre tem alguém que vai ser inspirado por nós. E aí fica o desafio, vou dizer, né? De a gente conseguir ir um pouco mais profundo. Viver um pouco mais profundo. Saber que outras pessoas vão estar olhando para a nossa vida e também vão estar sendo levadas a um nível mais profundo. A um nível de fé, a um nível de dependência, a um nível de intimidade mais profunda com o Senhor. E quando a gente fala de fé, a fé, ela é a certeza, né, das coisas que a gente não vê. Então a fé, ela está na nossa mente, no nosso coração. A fé é o que a gente crê, o que a gente acredita. A gente acredita? O que está na nossa mente? No que nós estamos acreditando? E aí a gente para pensar um pouquinho assim, qual voz tem tido espaço aqui na minha mente? É a minha própria, que às vezes eu confio no meu potencial, que às vezes eu sei que eu posso me esforçar para conseguir algo. Às vezes é a voz do inimigo, que tá tipo, você não consegue, desiste, não vai dar certo, abandona, você tá sozinho, você não tem o que fazer nessa situação. Ou é a voz do Espírito Santo que está falando na nossa mente? Creia no sobrenatural. Creia que Deus pode fazer o impossível. Creia que tem um nível mais profundo para você viver no Senhor. Se achegue a mim, que eu me achegarei a vocês. Né? Se achegue a mim. A fé, ela está ligada nisso, no que nós estamos acreditando. A palavra diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A voz que nós estamos dando atenção é aquilo que nós vamos ser alimentados.
É naquilo que a gente vai acreditar. Então, preste atenção no que teus ouvidos estão ligados, né? Ouvidos, olhos. Hoje em dia a gente está muito aqui, né? Instagram, redes sociais. Então, às vezes é ouvidos, mas é olhos também. O que está alimentando a nossa mente? A Bíblia fala, se encha da palavra de Deus. Quer aumentar a tua fé? Se encha da palavra de Deus. Vai orar, vai buscar, vai jejuar. Nós temos feito aqui jejuns, né? Como coordenação, células, igreja, líderes. Por quê? Porque nós queremos um nível mais profundo. Nós queremos coisas sobrenaturais, viver o sobrenatural na nossa vida, viver o sobrenatural no nosso dia a dia. A gente pensa às vezes em curas físicas, mas quantas curas emocionais precisam acontecer? Quantos corações feridos? Quantos relacionamentos feridos? E como que o Senhor vai tratar? Quando nós nos achegamos a Ele. Como que esse mover sobrenatural de Deus vai alcançar a nossa vida? Quando nós nos achegamos a Ele. Como que vai alcançar a vida dos nossos familiares, de pessoas que nós temos intercedendo? Quando nós nos achegamos a Ele. Nós temos uma arma poderosa que é a oração. O Senhor, nós somos criados, né? A imagem e semelhança de Deus. E nós temos características que o nosso Deus tem. Como que o Senhor criou a terra? Através da palavra. Tudo que foi criado foi através da palavra. E às vezes a gente menospreza o poder da nossa palavra. Tanto da nossa oração, quanto daquilo que a gente declara mesmo na nossa vida, na vida das pessoas que estão na nossa volta. E hoje eu te digo, use esse poder, use essa arma que o Senhor te deu para declarar a vitória na tua vida, para declarar a bênção, para declarar que já aconteceu, que já está feito. Ele já nos deu isso, nós não precisamos pedir para Ele já nos deu. Ele falou, o poder da vida e da morte está no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. A gente declara sobre a nossa vida, declara sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso casamento. A gente declara. Percebendo ou não percebendo, a gente declara coisas. Então que a gente possa usar isso de uma forma muito intencional. Senhor, eu quero declarar isso daqui na minha casa. Eu quero declarar a vitória na minha vida, declarar a bênção nos meus relacionamentos, declarar a bênção no meu trabalho, na minha profissão, nas pessoas que estão à minha volta. Porque a vitória já é nossa. Nós somos mais do que vitoriosos, amém? Então eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento e colocar diante do Senhor, Pai, quais são as lutas que eu tenho vivido hoje? Qual tem sido a minha resposta? Qual tem sido o meu posicionamento diante de Deus? Feche os teus olhos e coloca diante do Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé porque o Senhor já colocou na tua palavra que eu sou mais vitorioso. Eu já sei disso. Toma posse nesse momento dessa palavra. Eu sou mais do que vitorioso. E use esse poder que o Senhor te deu para declarar na sua vida. Qual área da sua vida que você vai declarar a bênção? Qual área na sua vida que você vai declarar a cura,
a transformação, a libertação, o poder de Deus agindo de forma sobrenatural. Senhor, eu quero viver o sobrenatural no meu dia a dia. Eu quero viver realmente aquilo que o Senhor preparou para nós, o melhor dessa terra. Não é só o mínimo, não é só o que não tem jeito, não é a última opção. Eu quero que isso seja algo real na minha vida. Paizinho, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ama, Deus, de uma forma tão grande, ó Pai, que mesmo, ó Deus, nós sendo pecadores, o Senhor deu o seu Filho para nos reconectar contigo, ó Pai. E nós te pedimos nesse momento, ó Deus, que essa palavra entre no nosso coração e que encontre uma terra boa e que dê frutos na nossa vida, Pai. Dê frutos, ó Deus, de um relacionamento íntimo com o Senhor. Dê frutos, ó Deus, de uma fé, ó Deus, que cresce a cada dia. Ó Deus, realmente que a nossa visão seja ampliada, Pai. Que possamos, ó Deus, entender o que o Senhor tem preparado para nós. Que não venhamos, ó Deus, a desistir diante da nossa terra prometida. Que não venhamos, ó Deus, a ser incrédulos. Mas, ó Deus, que a nossa fé seja aumentada a cada dia. Que nós possamos confiar no Senhor e descansar, ó Deus, de que tudo está no controle das tuas mãos. De que o Senhor já fez, de que já aconteceu, ó Pai. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor já fez. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor já está à frente das nossas vidas, ó Pai, de cada situação. Cada situação, ó Deus, que está sendo apresentada diante de Ti, ó Pai. Nós queremos crer, ó Pai, com todo o nosso coração, no Teu poder, ó Deus, e na Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor renova, Deus, renova a nossa mente. O Senhor, ó Deus, faz nova todas as coisas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas?